Boa noite. Nós vamos falar sobre as normas brasileiras de contabilidade de auditoria independente de informação contábil histórica, especificamente da 200 a 265 e 300 a 330. Somos de Ciências Contábeis, turma do 7º B. Meu nome é Maria Stephanie. Bom, esse trabalho trata sobre a NBCTA, que eu já citei anteriormente, e nós vamos explicar um pequeno resumo referente a essas normas que discutem as funções, documentação, deveres e riscos que podem ter em uma auditoria. Começando pela NBCTA 200, que trata dos objetivos gerais do auditor independente e a condução em conformidade com as normas de auditoria. Ela está em vigência desde 1º de janeiro de 2010 e o objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Esse grau de confiança é aumentado através da opinião dada pelo auditor sobre a maneira que as demonstrações foram feitas. Essa NBC também trata dos princípios e responsabilidades gerais que regem um trabalho de auditoria. Ela estabelece as responsabilidades de cada parte, assim como os conceitos, regras, que demonstram a aplicação das demais normas e devem ser lidas em conjunto com ela, aliás, pois ela pode ser aplicada em todo o processo de auditoria. As demonstrações são elaboradas pela própria administração da entidade e supervisionadas pelos responsáveis pela governança. E durante o trabalho, o auditor pode realizar testes para verificar se existem condições relevantes se existem distorções relevantes nas demonstrações. No final do trabalho, o auditor deve apresentar também um relatório sobre essas demonstrações, onde ele deve ser estruturado como é exigido pelas normas e leis, inclusive pela própria NBCTA. Essas distorções que podem ocorrer no decorrer do relatório podem ser causadas por erros ou fraudes. Agora, algumas definições que são importantes dentro de todo esse processo da auditoria. A materialidade ela é a informação material que o auditor, em seu julgamento, entende como importante para aquele determinado caso. A estrutura de relatório financeiro aplicável é como as demonstrações da entidade devem ser elaboradas, sempre seguindo as leis e as normas. As evidências da auditoria nada mais são do que provas que o auditor encontra ao longo de seu trabalho. Elas podem ser classificadas em dois tipos, como suficientes, que é definido pela quantidade de evidências que o auditor encontrou, ou como adequadas, que é definida pela qualidade das evidências que o auditor encontrou no decorrer do seu trabalho. Sobre o risco de auditoria, é o risco do auditor expressar uma opinião inadequada quanto às demonstrações, por possuírem uma distorção relevante. E ela está dividida em risco de detecção, que é o risco do auditor, que é o jeito que chamam, onde o mesmo não consegue detectar uma distorção relevante dentro dessas demonstrações. E o risco de distorção relevante, que é o chamado risco da entidade, onde essas demonstrações podem possuir uma distorção antes da auditoria. E esse risco de distorção relevante pode ser dividido em dois também, que é o risco inerente, é onde uma conta ou um saldo de conta possui uma distorção, ou um risco de controle, que é o risco de que essa distorção não seja encontrada e corrigida pelo controle interno da entidade. O auditor é o profissional contábil que conduz a auditoria e realiza a análise das demonstrações. A administração é quem elabora essas demonstrações, na qual o auditor vai analisar. Os responsáveis pela governança são responsáveis por supervisionar essa administração. A informação contábil histórica, ela a informação da qual vai ser disponibilizada para o contador, para o auditor, realizar a análise das demonstrações. A distorção é a diferença entre o que é apresentado e o que deveria estar sendo apresentado. Ela pode ser causada por um erro. Um erro é algo não intencional. Pode ser uma falta de atenção em algum detalhe ou algo do tipo. Ou pode ser causada por uma fraude também. A fraude ela é intencional. Essa é a grande diferença entre o erro e a fraude. É apenas a intenção com a qual aquela distorção foi causada. O julgamento profissional é a aplicação do treinamento, do conhecimento, experiência do auditor dentro daquela análise que ele vai fazer. A premissa, ela segue o princípio de que a administração e os responsáveis pela governança tenham total ciência das responsabilidades e deveres deles. A asseguração razoável, ela é um nível alto, porém não absoluto de segurança nas demonstrações. Sobre o não cumprimento do objetivo. Se o objetivo de uma norma não pode ser cumprido, o auditor ele deve avaliar se isso impede de cumprir os objetivos gerais da auditoria.
e, se for o caso, ele pode mudar de opinião ou renunciar ao trabalho quando for permitido por lei. Sobre as normas que se relacionam com a NBCTA 200. Essa norma é aplicável em todo o processo da auditoria, e, como dito no início, ela pode ser lida em conjunto com qualquer uma das outras normas, pois é essencial que o auditor esteja ciente dos objetivos e as definições básicas para a execução do serviço dele. Agora sobre a NBCTA 210, que é a concordância com os termos de trabalho da auditoria. Essa norma se trata do auditor estabelecer termos de trabalho com a administração, e sempre que apropriado com os responsáveis pela governança também, pois eles devem trabalhar sempre em conjunto. O auditor ele só deve aceitar continuar o trabalho quando as condições forem estabelecidas por meio de confirmação de que há um entendimento comum entre o auditor e a administração sobre esses termos de trabalho e a determinação da existência de condições prévias. Tudo deve estar sempre muito bem organizado, bem definido, todas as condições para que aquele trabalho seja feito. E essas condições prévias do trabalho de auditoria correspondem ao uso de uma estrutura de um relatório financeiro aceitável e bem definido na elaboração das demonstrações por parte da administração. Para determinar se existem condições prévias para um trabalho de auditoria, o auditor ele deve sempre seguir algumas instruções. Determinar se a estrutura do relatório financeiro a ser aplicada na elaboração das demonstrações contábeis é aceitável, e obter uma concordância da administração de que ela reconhece e a entidade entende a sua responsabilidade pela elaboração das demonstrações contábeis, pelo controle interno e por fornecer ao auditor as informações que forem necessárias para o seu trabalho. Tem alguns aspectos importantes. Um dos objetivos de se estabelecer os termos de trabalho é evitar mal-entendidos entre as partes. Se são colocadas muitas limitações ao trabalho do auditor, onde ele mesmo perceba que o relatório será emitido com abstenção de opinião, que ele não irá conseguir transmitir corretamente as informações que ele encontra ali, ele não deve aceitar o trabalho, a menos que seja exigido por lei. Dessa forma, ele deve aceitar o trabalho e trabalhar com essa abstenção de opinião também. Os termos de trabalho devem ser formalizados por meio de uma carta de contratação da auditoria ou outra forma adequada de acordo por escrito, sempre por escrito. E esse é o documento no qual o auditor formaliza as condições de trabalho a serem executadas. Se os termos de trabalho acabam sendo alterados em algum momento, as partes têm que concordar sempre com todas as alterações e isso deve constar também na carta de contratação. Sempre deve constar algo por escrito para que possa provar que aqueles foram os termos daquele trabalho. O auditor nunca deve assumir a responsabilidade pela elaboração das demonstrações, porque essa responsabilidade é sempre da administração e, quando necessário, quando for mais adequado, dos responsáveis pela governança. Fora isso, os responsáveis pela governança têm o trabalho apenas de supervisionar a administração. E a responsabilidade pela existência de distorções nas demonstrações que foram apresentadas nunca é do auditor. A única coisa que ele vai fazer a respeito dessas distorções é detectar, avaliar e auditar. Sobre as normas que se relacionam, assim como a 200, que é bem semelhante nessa questão de se relacionar com outras normas, ela é aplicável em todo o processo da auditoria, pois, independente do que ocorra, independente do caso, os termos entre o auditor e a parte da entidade devem estar sempre bem definidos. Boa noite, meu nome é Cíntia Marques e hoje eu vou falar um pouco da NBCTA 220. Essa norma fala sobre as responsabilidades do auditor de uma firma de auditoria em relação aos procedimentos do controle de qualidade da auditoria de demonstrações contábeis. Data de vigência, 1º de janeiro de 2010. A firma de auditoria tem por objetivo interpretar procedimentos com segurança razoável para que a auditoria esteja sempre de acordo com as normas técnicas e com as exigências legais e os relatórios sejam apropriados nas circunstâncias. O sistema de controle de qualidade é função da qualidade de trabalho. A firma de auditoria deve estabelecer e manter um sistema de controle de qualidade que inclua política e procedimentos adequados. De acordo com a NBCPA 01, os auditores
eles têm que ser pessoas jurídicas e físicas independentes e que execute exames de auditoria e revisão de informações contábeis. Deve levar em considerações para seu controle de qualidade as seguintes questões: responsabilidade da liderança pela qualidade na firma, exigências nas éticas relevantes, monitorar os pontos positivos da firma para manter bom relacionamento com os clientes, a designação das equipes de trabalho. Junto com a supervisão e ao controle de qualidade, os auditores devem ficar atentos ao novo auditor, verificar se ele tem experiência e prática em trabalhos da natureza e se atende a ter especificações técnicas exigidas pela firma, pois toda a equipe de trabalho tem que saber e conhecer as políticas e procedimentos do controle de qualidade da firma que está sendo inserido. Responsabilidade da liderança pela qualidade da firma. Exigências na éticas relevantes. Considerar sempre os 5 princípios éticos fundamentais do contabilista, que é integridade, objetividade, competência e zelo profissional, confiabilidade e comprometimento profissional. O sócio ou encarregado deve sempre manter a continuidade e aceitação com o relacionamento aos clientes, mas, se não sentir confiança com os novos clientes, pode recusar-se a fazer o serviço. Assim, evita prejuízos ou até mesmo possíveis danos futuros com a firma. O relatório feito pela firma não deve ser datado até a revisão do controle de qualidade para análise e avaliação objetiva dos julgamentos. Agora eu vou falar um pouquinho da NBCTA 230. A norma fala sobre a importância da documentação e responsabilidade do auditor na elaboração da auditoria das demonstrações contábeis. A data de vigência também é 1º de janeiro de 2010, e como a NBCTA 220 a 230 também tem que ter as evidências da base do auditor para a conclusão e cumprimento dos objetivos global do auditor. O auditor tem a preparar documentação que forneça registro suficiente para dar fundamento ao relatório do auditor. Esta documentação tem que ser planejada, executada em conformidade com as leis e as exigências legais e regulamentadores aplicáveis. A documentação preparada por um auditor na auditoria tem que ser claras, objetivas e suficiente para que outro auditor experiente a entenda. Todo relatório é feito na auditoria tem que ter nome do auditor que fez e data que foi concluída. Não pode ser descartada até o fim do período de guarda da documentação. E essa norma, a correlação na NBCTA 200, que ela argumenta os princípios e a responsabilidade de um auditor das demonstrações contábeis financeiras, pois define o alcance da auditoria e a estrutura das demais. A NBCTA 220 fala sobre a firma de auditoria, a importância do controle de qualidade e as responsabilidades que uma firma tem em seus auditores, sócios e equipe de trabalho. E a última, que foi a NBCTA 230, diz sobre a documentação, a responsabilidade do auditor a preparar um relatório com todas as exigências e que forneça registro suficiente para dar fundamento ao relatório do auditor. Boa noite, me chamo Jamiles. Vou falar hoje da NBCTA 240 e 250. A NBCTA 240 trata da responsabilidade do auditor em relação à fraude no contexto da auditoria de demonstrações contábeis. Ela trata também especificamente o detalhamento das normas 315 e 330 no que se refere à responsabilidade do auditor em relação à fraude na auditoria. Características da fraude. As alterações nas demonstrações contábeis podem ocorrer através de fraudes ou erros, e o que difere um do outro são o fato de ser ou não intencional. 2 tipos de fraude intencionais são oportunas para o auditor. São as distorções fraudulentas e a da apropriação indébita de ativos, que pode causar alterações relevantes nas demonstrações contábeis. Responsabilidade pela prevenção e detecção da fraude. A principal responsabilidade pela prevenção e detecção da fraude é dos responsáveis pela governança da entidade e de sua administração.
procedimentos de avaliação de risco e atividades relacionadas. Ao aplicar os procedimentos de avaliação de risco e atividade relacionada, inclusive o seu controle interno, o auditor ele deverá ter alguns procedimentos previstos na NBC tá, 315, os itens que vão do 5 ao 24. Então, ele deve indagar a administração sobre avaliações dos riscos de distorções relevantes nas demonstrações contábeis, indagar a administração responsável sobre conhecimento de casos reais e suspeitas de fraude. O auditor independente deverá indagar seus responsáveis em casos de entidade com auditoria interna em relação a casos reais e suspeitas de fraude. O auditor deverá ter um entendimento de como responsáveis que não estão ligados à administração fazem a supervisão geral dos processos da administração. Identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante decorrente de fraude. A distorção relevante decorrente de informações contábeis fraudulentas relativa ao reconhecimento de receita muitas vezes é resultado do seu registro de forma superestimada. Então, é importante que o auditor ele obtenha entendimento do controle que a administração planeja, que ela implementou e que ela mantém para impedir e detectar fraude, pois os riscos de fraude no reconhecimento de receitas podem ser maiores em algumas entidades do que em outras. Respostas globais. O auditor deverá determinar respostas globais para tratar de riscos, avaliações de distorção relevante decorrente de fraude nas demonstrações contábeis. Então, nesse caso, ele deve considerar maior sensibilidade na seleção de documentos e reconhecimento em assuntos relevantes. Avaliação de evidência de auditoria. O auditor ele deve avaliar os procedimentos analíticos aplicados perto do final do período da auditoria, na formação da conclusão geral. Auditor sem condições de continuar o trabalho. Fazer uma declaração ou um relatório para a pessoa ou pessoas que contrataram a auditoria, ou, em alguns casos, para autoridades reguladoras. Buscar aconselhamento legal durante a decisão de retirar-se ou não de um trabalho e determinar um curso de ação apropriado. Então, pode surgir algumas circunstâncias excepcionais que coloquem em dúvida a capacidade do auditor e de continuar a realizar a auditoria, como, por exemplo, a entidade não formar a ação apropriada, considerada pelo auditor, ou o auditor ter preocupação quanto à competência ou integridade da administração ou governança. Então, nesses casos, é que tem que analisar essas condições da comunicação e responsáveis pela governança. Comunicação à administração e os responsáveis pela governança. Ao obter evidências da existência de fraude, é importante que o assunto seja comunicado à pessoa no nível apropriado da administração. Então, sendo feita verbalmente ou por escrito, em casos que o auditor tenha dúvida da integridade da administração ou governança, é aconselhado ele obter uma assistência jurídica. Fatores de riscos relativos a distorções relevantes de informações contábeis fraudulentas. Quando existe fraude, geralmente há 3 condições relacionadas à distorção decorrente de apropriação incentivas de ativos, que podem ocorrer nas distorções originárias, como, por exemplo, o mau monitoramento da administração e eficiências no controle interno. Então, são elas: o incentivo, pressão, obrigações financeiras pessoais e empregados com acesso a ativos suscetíveis de roubo, criando, assim, relações adversas, oportunidade. Algumas características ou circunstâncias podem aumentar o risco da apropriação indevida, como grandes quantias de dinheiro em mãos, itens de estoque em pequenos tamanhos e de alto valor. Atitudes, racionalizações. Falta de consideração à monitoração, redução de riscos, controle interno, más condutas em relação à entidade e tratamento de empregados, tolerância de pequenos roubos e etc.
NBC-TA 250, consideração de leis e regulamentos na auditoria de demonstrações contábeis. A norma NBC-TA 250 trata da responsabilidade do auditor pela consideração de leis e regulamentos ao executar a auditoria de demonstrações contábeis. Efeitos de leis e regulamentos. As distorções de algumas leis ou regulamentos têm efeito direto sobre as demonstrações contábeis. A não conformidade com leis e regulamentos pode resultar em multas, litígios ou outras consequências para entidades, tendo efeito relativo sobre as demonstrações contábeis. Responsabilidade pela conformidade com leis e regulamentos. A administração é responsável por assegurar que as operações da entidade sejam conduzidas de acordo com a lei. Já o auditor é auxiliado através das normas da identificação das distorções. Então, a norma distingue a responsabilidade do auditor em relação à conformidade de duas categorias diferentes de leis e regulamentos. Então, são aquelas com efeito direto na determinação dos valores e divulgações, como impostos e plano de pensão, e a sem efeito direto, mas cuja conformidade pode ser fundamental para os aspectos operacionais do negócio. Responsabilidade pela conformidade com leis e regulamentos. A administração é responsável por assegurar que as operações da entidade sejam conduzidas de acordo com a lei. Já o auditor é auxiliado através das normas na identificação das distorções. Requisitos. Consideração pelo auditor da conformidade com leis e regulamentos. O auditor deve obter um entendimento geral da estrutura legal e regulamentar e como a entidade está cumprindo com essa estrutura, obter evidência de auditoria apropriada e suficiente, executar procedimentos para identificar casos de não conformidade, entre outros. Procedimentos de auditoria quando da identificação ou suspeita de não conformidade. Suspeitar de não conformidade Suspeitando da não conformidade, ele deve discutir o assunto com a administração e, quando apropriado, com os responsáveis pela governança. Em caso de omissões por parte da administração, deverá considerar a necessidade de obter uma assessoria legal. Procedimentos de auditoria quando da identificação ou suspeita de não conformidade. O auditor ele deverá obter o entendimento da natureza do ato e das circunstâncias, buscar informações adicionais para avaliar o possível efeito e impacto sobre as demonstrações e discutir o caso com a administração ou governança, se necessário. Comunicação de não conformidade identificada ou suspeita de não conformidade. Se o auditor, segundo seu julgamento, acreditar que a não conformidade mencionada no item 22 é intencional e relevante, ele deve comunicar o assunto aos responsáveis pela governança, tão logo seja aplicável. Quando a governança não estiver envolvida com a administração, esses deverão ser comunicados, porém, se os mesmos estiverem envolvidos com a não conformidade à comunicação, deverá ser feita ao comitê de auditoria ou órgão de supervisão geral, em último caso. E não havendo esse comitê, ou não obtendo resposta, deverá obter uma assessoria legal. Documentação. O auditor ele deve documentar a não conformidade identificada ou suspeita de leis e regulamentos e os resultados da discussão com a administração. E, quando aplicável, com os responsáveis pela governança e outras partes fora da entidade, podendo incluir, por exemplo, cópias de registros ou documentos, minutas de discussões mantidas com a administração ou os responsáveis pela governança ou por parte da entidade. Boa noite. Meu nome é Caio e vou dar continuação com a NBC-TA 260, que dispõe sobre a comunicação com os responsáveis pela governança.
Essa norma, ela refere-se à responsabilidade do auditor independente na comunicação com os responsáveis pela governança, na auditoria de demonstrações contábeis. O papel da comunicação vem para auxiliar o auditor e os responsáveis pela governança a compreenderem determinadas situações da auditoria. Também faz com que o auditor obtenha informações relevantes dos responsáveis pela governança para a auditoria e traz para os responsáveis pela governança o cumprimento de sua responsabilidade de exercer supervisão geral do processo de relatórios financeiros, conseguindo assim reduzir os erros nas demonstrações contábeis. As pessoas ou organizações com responsabilidade pela supervisão geral, da direção estratégica da entidade, das obrigações relacionadas à responsabilidade da entidade, são os responsáveis pela governança. Já as pessoas com responsabilidade executiva pela condução das operações da entidade são a administração. Objetivos do auditor são eles: comunicar com clareza suas responsabilidades sobre a auditoria das demonstrações contábeis para os responsáveis pela governança, conseguir informações relevantes dos responsáveis pela governança, mostrar observações sobre a auditoria significativas e relevantes aos responsáveis pela governança para maior êxito na sua responsabilidade de supervisionar de modo geral o processo de relatórios financeiros. Promover a efetiva comunicação recíproca entre o auditor e os responsáveis pela governança. O auditor que determina com quais pessoas irá se comunicar dentro da estrutura de governança da entidade. NBC-TA 265, Comunicação de deficiências de controle interno. A norma traz a importância e responsabilidade do auditor de comunicar aos responsáveis pela governança e a administração sobre as deficiências de controle interno identificadas na auditoria nas demonstrações contábeis. Deficiência significativa de controle interno seria um problema ou uma combinação de problemas ali identificados de controle interno, que pelo auditor é de muita importância comunicar aos responsáveis pela governança. O auditor pode identificar essas deficiências de controle interno não somente se elas realmente ocorreram, mas que vai acontecer ou tem probabilidade dessas deficiências vir a acontecer no futuro. Podem identificar em qualquer momento da auditoria. Para ter informações relevantes do controle interno para a auditoria ao verificar e avaliar os riscos de distorção relevante. O objetivo do auditor nessa norma é comunicar aos responsáveis pela governança e a administração aquelas deficiências de controle interno ali identificadas durante a auditoria e que elas merecem atenção. Deficiência de controle interno existe quando tem um controle ali planejado, mas esse controle falha ou existe uma falta de controle para evitar e identificar essas deficiências. NBC-TA 300, Planejamento da auditoria de demonstrações contábeis. O planejamento auxilia o auditor a dedicar atenção apropriada às áreas importantes da auditoria, identificar e resolver naquele momento problemas potenciais, auxiliar na seleção de membros da equipe de trabalho com capacidade e competência em suas tarefas. O objetivo dessa norma é fazer com que o auditor consiga planejar a auditoria de forma a concluí-la de maneira competente. O bom planejamento de um auditor faz com que tenha eficácia em uma ótima auditoria nas demonstrações contábeis, auxiliando o auditor na dedicação, identificação, organização, seleção de membros de equipe, para assim ter êxito no trabalho da auditoria, facilitando a direção e supervisão daqueles que trabalham ao seu lado naquela auditoria planejada. Os componentes do planejamento podem ser debatidos com a administração da empresa, para ajudar a direção e o gerenciamento da auditoria. Um plano geral de auditoria deve ser
especificado pelo auditor que tem alcance e época à direção da auditoria do planejamento da auditoria, para estabelecer a estratégia global, plano geral. O auditor precisa reconhecer as características, determinar as metas, considerar fatores e resultados do trabalho daquela auditoria. Boa noite, meu nome é Jaqueline e eu vou falar um pouquinho mais sobre a NBC-TA 315, que fala sobre a identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante por meio do entendimento da entidade e do seu ambiente. Essa norma, como as outras, estão disponíveis no site do Conselho Federal de Contabilidade. Então, a origem da norma, a norma NBC-TA 315, ela trata da responsabilidade do auditor na identificação e avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis. Essa norma ela foi publicada em 29 de janeiro de 2014, onde ela foi mantida a sigla NBC-TA 315. E em 19 de agosto de 2016, por virtude de algumas alterações que foram feitas, a norma passa a ser conhecida como NBC-TA 315-R1. Essa norma ela refere que o auditor ele deve avaliar os riscos possíveis de alguma distorção, seja ela por fraude ou erro, cabendo ao auditor responsável fazer a investigação e análise dos documentos necessários, buscando sempre as informações através da identidade e dos procedimentos relacionados para identificar uma possível alteração. O profissional deve aplicar os procedimentos de avaliação de risco para fornecer uma base e tomar providências. Os procedimentos incluem indagação à administração. Ele vai fazer perguntas a pessoas apropriadas dentro da entidade para ver o que ele pode buscar de documento, alguma prova, para avaliar e concluir a auditoria. Vai fazer os procedimentos analíticos e observar e inspecionar o local. Atribuições do profissional do auditor. O auditor deve também observar as informações obtidas através desse processo e avaliar se são relevantes para a identificação de risco de distorção relevantes. Além disso, o profissional fica encarregado de buscar o entendimento necessário da identidade e do seu ambiente, inclusive do controle interno. Deve obter o entendimento sobre o setor de atividade que a empresa trabalha, seus relatórios financeiros, também de suas operações, estrutura da sociedade e da governança, os tipos de investimento da qual a entidade participa ou planeja participar, e sua estrutura geral de como é financiada. E o que o auditor busca saber? Através das análises dos relatórios, o auditor busca saber se as políticas contábeis da entidade são apropriadas para o negócio, se é compatível com a estrutura do relatório financeiro e realiza a mensuração e revisão do desempenho das operações. Ele também vai buscar os entendimentos através dos sistemas de informações da entidade, pois deve ser avaliado através da tecnologia. Então, o auditor ele deve avaliar as classes de transações nas operações realizadas e recebida, que seja significativa para as demonstrações contábeis. Vai ver também o controle em torno dos lançamentos diários, o rotineiro e as transações e ajustes não anuais. Riscos identificados pelo auditor. No que diz respeito a alguns riscos encontrados e avaliados pelo auditor, o profissional pode julgar o que não é possível ou praticável em obter algumas evidências de auditoria suficientes e que sejam apropriadas, apenas com os procedimentos observados. Esses riscos podem ser relacionados com algum registro impreciso ou incompleto de classes de transações ou saldo de contas cujos processamentos estão altamente automatizados. Caso o auditor identifique algum risco relevante de distorção por meio desses registros incompletos, ele deve obter o entendimento deles através do controle interno da entidade, pois esses dados são relevantes para a auditoria. E existem algumas condições que podem indicar risco de distorção relevante, que são elas: operações em regiões economicamente estáveis, mudanças no setor de atividade em que a entidade opera, uso de instrumentos financeiros não registrados no balanço, falta de pessoal com habilidade adequada em contabilidade e em demonstrações contábeis, deficiência no controle interno e eventos ou transações que envolvam incerteza significativa de mensuração, inclusive de estimativas contábeis.
Essa norma, a NBC-TA 315, ela também está correlacionada com algumas outras normas brasileiras. A gente colocou aqui destacado 3 normas, que é a NBC-TA 230, que fala sobre a documentação de auditoria. Então, a correlação delas é que o auditor, ao final de cada processo de auditoria, ele deve entregar uma documentação contendo todas as evidências que constatou em sua auditoria, bem com os elementos chaves e riscos identificados. A documentação é realizada conforme a NBC-TA 230 e tudo que a dispõe. Tem também a NBC-TA 240, que fala da responsabilidade do auditor em relação à fraude. Os riscos relevantes avaliados pelo auditor podem ser causados pelo erro ou pela fraude. As orientações adicionais sobre fraude, elas estão incluídas nessa norma, a NBC-TA 240, no contexto de auditoria de demonstrações contábeis, itens 12 e 24. Lá vai estar descrita a relação ao procedimento de avaliação de risco e atividades relacionadas para obter informações que são utilizadas na identificação de risco de distorção relevante causada por fraude. E, por último, a correlação é a NBC-TA 610, que é a utilização do trabalho de auditoria interna. O auditor independente ele deve obter os entendimentos necessários através dos procedimentos da entidade, e se a empresa possui auditoria interna. O profissional avaliador deve obter o entendimento sobre a natureza de responsabilidade da auditoria interna, da posição hierárquica na organização e atividades que são executadas. Boa noite, eu sou a Natália, vou falar um pouquinho agora sobre a NBC-TA 320, que fala sobre a materialidade no planejamento e execução na auditoria. Compreende o valor fixado pelo auditor, inferiores ao considerado relevante para as distorções não detectadas em conjunto. Excede as demonstrações contábeis, para assim reduzir a um nível baixo a probabilidade de materialidade das demonstrações como um todo. Sobre a materialidade. Distorções são relevantes quando influenciam as decisões econômicas tomadas pelos usuários com base nas demonstrações contábeis. A materialidade é julgada pelas circunstâncias e dependem da proporção da distorção. Julgamentos são sobre quais assuntos são relevantes para usuários nas demonstrações contábeis e são baseados em considerações sobre as necessidades de informações financeiras comuns a usuários como um grupo. No planejamento da auditoria, o auditor julga as distorções relevantes, fornecendo base para a determinação da natureza, época e extensão dos procedimentos de risco e de procedimentos adicionais. Sobre a NBC-TA 330, que fala sobre testes substantivos e testes de controle. Ela comenta da responsabilidade do auditor ao planejar e implementar respostas aos riscos de distorções relevantes, identificados e avaliados pelo auditor, em uma auditoria de demonstrações contábeis. Seu objetivo é obter evidências de auditoria relacionadas aos riscos avaliados de possíveis distorções. Para fins de auditoria, há 2 definições relevantes. São os procedimentos substantivos, que é planejado para detectar distorções no nível de afirmações. Nestes incluem testes detalhados e procedimentos analíticos substantivos. E o teste de controle, que é planejado para avaliar a efetividade operacional dos controles na prevenção ou detecção e correção nas distorções relevantes. Para os fins da norma de auditoria, os termos abaixo têm os seguintes significados. Procedimento substantivo é o procedimento de auditoria planejado para detectar distorções relevantes no nível de afirmações. Os procedimentos substantivos incluem os testes de detalhe e os procedimentos analíticos substantivos. Teste de controle é o procedimento de auditoria planejado para avaliar a efetividade operacional dos controles na prevenção ou detecção e correção de distorções relevantes no nível de afirmações. Se o auditor determinar que um risco identificado de distorção relevante no nível de afirmação é significativo, o auditor deve executar procedimentos substantivos que respondem especificamente a esse risco.
Entretanto, quanto maior for o risco de distorções relevantes, maior é a probabilidade de que o auditor decida que é mais eficaz executar procedimentos próximos ao final ou do final do período, ao invés de uma data intermediária ou aplicar os procedimentos de auditoria em épocas não anunciadas ou imprevistas. Sobre a conclusão. Na pesquisa do nosso trabalho, podemos ver que o auditor visa realizar a auditoria sendo guiado por objetivos gerais, baseados em artigos, avaliando todos os riscos de fraudes dentro das demonstrações contábeis, assim como as documentações legais a ser realizada. Também podemos ter a melhor compreensão sobre a matéria e de toda a auditoria, pois através dessas normas podemos relacionar com outras normas que também abordam esse tema, não necessariamente sendo apenas sobre o auditor independente. E é isso, gente. Espero que todos tenham compreendido. E qualquer dúvida, podem chamar qualquer um dos integrantes do nosso grupo, que a gente esclarece as dúvidas. É isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.